CBN, Café com Política. 10h40. Bruno, bom dia. A gente está aqui no Royal Palm Hall, onde há esse evento do Conselho da RMC, falando principalmente sobre saúde, né? A ideia principal aqui, segundo a gente conversou no começo do CBN Campinas com o presidente do Conselho da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, é a construção de um hospital metropolitano para atender a toda a região, né, que tem uma demanda muito grande, também ajudar a central de regulação do estado, né? Mas um ponto que ele citou me chamou a atenção, que ele pediu já para os 2 governadores anteriores e agora também em contato com o Tarcísio de Freitas para que consiga, né, esse hospital que seria construído ali dentro do campus da Unicamp. Então, como é que é essa questão de política pública, essas tratativas entre municípios e estado para conseguir esse tipo de equipamento, Bruno? Muito bom dia, Guilherme, Carol e a todo mundo que está curtindo o CBN Campinas. Pois é, a saúde é sempre um desafio muito grande para qualquer governo, em qualquer gestão, viu, Guilherme? Isso porque os recursos que têm que ser canalizados, eles são sempre insuficientes quando se garante os mínimos constitucionais, em qualquer nível, seja no município, no estado ou no nível nacional. E nesse caso específico, a construção do hospital, acho que o maior desafio não é nem conseguir necessariamente o recurso para a construção, mas é pensar em todo o gerenciamento que um hospital como esse demanda posteriormente para a sua manutenção. É aí que fica o grande desafio. A gente sabe que o hospital da Unicamp ele é uma grande referência, atende uma quantidade significativa de cidadãos de toda a região, acaba sendo um grande polo, e esse debate é um debate que vem há anos sobre a construção. Eu recordo-me, por exemplo, Guilherme, só para contar aqui rapidamente para o ouvinte, de quando ainda estava cursando a pós-graduação na Unicamp, de que esse era um assunto, esse era um debate que a gente ouvia pelos corredores, e ouvia de colegas e de pessoas de outras áreas também. Por quê? Devido à grande procura que o hospital tinha diante da importância e significado que ele tem. Então, acho que é importante, gostaria, obviamente, como cidadão também, de ver a construção avançando, mas penso que um dos pontos que ainda é muito desafiador é pensar em toda a estrutura de financiamento para a manutenção das ações posteriores do hospital, realização de cirurgias, o pagamento dos funcionários, a realização de exames de média e alta complexidade. Então, tudo isso tem um custo para a máquina pública, que é um custo significativo também, o que por vezes torna, né, essa conversa toda muito dificultada. Agora, tem um ponto que é importante: quando você tem uma reunião como essa, quando você tem toda uma sinergia em cima disso, talvez acho que seja interessante por parte dos políticos mostrar não só a relevância, o significado e a importância, mas tentar apresentar possibilidades de força-tarefas que possam envolver uma integração entre os municípios para a própria sustentação desse hospital a médio e longo prazo, do Guilherme. Bruno, inclusive eu gostaria de aproveitar esse comentário para dizer, o evento no The Royal, ele está trazendo algo que eu acho primordial e interessante, porque não adianta só discutir, não ter informações e dados. Ter um relatório, ter um diagnóstico que mostre qual é a realidade dos leitos, qual é a realidade de outros aspectos como até políticas públicas, ou de onde vêm as verbas, como elas podem ser direcionadas, e até levantamento do que já existe de trabalho no atendimento à saúde, seja no âmbito e especialidade que for, ajuda muito a concretizar o que realmente precisa. A gente, inclusive, já informou aqui hoje, e tem esses detalhes a respeito até da fala que o G1 Campinas conseguiu com o presidente da Rede Mário Gatti, o Sérgio Bissoni, que o aumento fora de época já está acontecendo no atendimento de crianças com síndromes respiratórias, é algo que vem vindo da pandemia, provavelmente essas crianças já estão predispostas, estão mais frágeis. Então, assim, quando há um levantamento de informações, e isso é interessante, a gente consegue entender o porquê, por exemplo, numa época com calor como a gente está, a gente já está sentindo pressão, porque essa informação que vem da rede pública de Campinas já tem uma pressão grande no aumento exponencial de crianças com síndromes gripais, leitos pediátricos superlotados, a gente está acompanhando a situação da maternidade de Campinas, mesmo com desinterdição, o problema não está resolvido, né? E aí não existe mais essa questão de estação do ano. E essa velocidade com que a saúde ela funciona e o atendimento em saúde é necessário, eu acho que conhecer mais a fundo é o que faz a gente entender o que tem que fazer, como agir, não, Bruno? Sim, você tem total razão, Carol. Informação nesse sentido é poder, e mais do que informação, você planilhar custo, mostrar de maneira muito clara para todos os governos envolvidos nessa ação, porque obviamente uma energia, isso envolve recursos que vêm dos 3 âmbitos governamentais: Estado, né, o nível regional, no caso o Estado, e também o nível nacional.
E eu penso particularmente que é o seguinte, Carol, para poder sanar um problema como esse, 100%, garantir uma qualidade de atendimento, de modo que ninguém fique em fila ou algo assim, é um desafio, né? É o que nós, como cidadãos, gostaríamos de enxergar, de visualizar na prática no dia a dia. Mas a gente sabe que é um baita de um desafio, por quê? Porque no Brasil, a política pública no âmbito do SUS, da construção, desde que pensada lá atrás na Constituição de 88, né? Ela é de caráter universal, ou seja, ela presta um atendimento que é universal para as pessoas em todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. Então, isso para os governos é sempre um desafio muito grande. Por quê? Porque a demanda, a pressão, como você está colocando sobre o sistema, ela é constante e a tendência é de que ela aumente, sobretudo quando você tem alguns fatores importantes, como, por exemplo, mais acesso à informação e, consequentemente, mais acesso também à própria saúde proporcionada na figura do Estado. E, além disso, a gente também não pode esquecer que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais. Então, isso também traz uma demanda a longo prazo para médicos, para todas as pessoas que estão ali no âmbito do atendimento, não só hospitalar, mas na manutenção dos serviços de saúde do dia a dia. Então, pensar essa política pública, ela dá sempre muito trabalho, porque ela custa caro devido à universalidade do atendimento. E, portanto, eu penso que a elaboração de um relatório, vamos dizer assim, da atualização constante desses dados, dessa informação, e da sensibilização, mobilizando inclusive bancadas que esses prefeitos também têm acesso nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional, pode ser um caminho interessante para tentar resolver, até porque a região é extremamente importante e tem uma quantidade muito grande de pessoas, né, Carol? E a saúde, dependendo da especialidade, ela muda muito, não só nos conhecimentos, mas também na abordagem, tratamento, vem consequências de doenças, depois, conforme os pacientes vão repercutindo essa doença, vão tendo outros estágios, tudo vai mudando, né? Então, a área da saúde, ela está em constante movimento, é bem complexo. E a pandemia, Carol, só para poder fechar o comentário, né? E a pandemia trouxe uma novidade para muitos de nós. Muitos de nós passamos a olhar para o sistema público de saúde um pouco menos com crítica, não que ela não exista, mas de modo um pouco menos crítico, um pouco mais otimistas. Por quê? Porque em diferentes momentos a gente percebeu que funcionou e funcionou muito bem esse sistema de saúde no atendimento das pessoas. Enquanto em alguns lugares do Brasil a gente estava num verdadeiro colapso, como os crimes, né, que a gente acabou identificando que aconteceram em Manaus, por exemplo, havia outros lugares em que a assistência estava sendo muito adequada, a testagem estava sendo muito intensa, e a gente percebeu também, ao que importa aqui no nível local, no município, que dependeu e muito da capacidade da liderança dos próprios prefeitos, porque havia acesso a recursos, havia uma excepcionalidade do ponto de vista legislativo para obtenção de recursos, mas dependeu acima de tudo da política. Acho que esse que é o grande ponto que é interessante. Quando há uma sinergia política, quando há uma compreensão e esforços são, né, ali enveredados para essa finalidade, é que a gente acaba vendo o resultado. Então eu acho que nesse caso do hospital, não só da construção, mas como eu disse aqui no começo, da manutenção, da qualidade do atendimento, da excelência desse atendimento em parceria com a Universidade com a Unicamp, ele é central, mas vai depender justamente dessa sinergia política. Tomara que do evento possa sair isso, porque é uma pauta que a gente sabe que já está há bons anos aí incomodando todo mundo da região. Bruno Silva, muito obrigado. Pode trocar a caneca de café pela outra, porque sextou, né? Até segunda-feira. Bom final de semana. Tamo junto. Muito bom, Guilherme, Carol, todos os nossos queridos ouvintes. Tamo junto. Sextou. Boa sexta-feira aí para todos. Bom final de semana e até a próxima segunda. Até mais, Bruno. E bom, a gente tá falando desse evento aqui no Royal, né? E quem tá conosco aqui acompanhando o evento, né?